Vamos a mais uma leitura aqui da lei 1762 de 14 de novembro de 1986. Nós já lemos aqui até o 4º artigo, agora nós vamos ler título 2 do provimento e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1 do provimento, seção 1ª das disposições gerais. Artigo 5º, são formas de provimento dos cargos públicos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se está tudo certinho. Vamos lá. Inciso 1º, nomeação. Inciso 2º, promoção. Inciso 3º, acesso. Inciso 4º, readmissão. Inciso 5º, reintegração. Inciso 6º, reversão. Inciso 7º, aproveitamento. Inciso 8º, transferência. E inciso 9º, readaptação. O artigo 6º, lei ou regulamento, estabelecerá as qualificações para o movimento e as atribuições dos cargos públicos em geral. Seção 2 da nomeação. O artigo 7 fala: nomeação. A nomeação será feita, inciso 1º, em caráter efetivo. Inciso 2º, em comissão, quando se tratar de cargo que a lei assim deverá ser provido. Lá que o inciso 6º foi revogado pela lei aqui, pelo artigo 3º da Lei Complementar número 63, de 14 de julho de 2008. Vamos lá ao artigo 8º. A nomeação em caráter efetivo dependerá sempre de prévia habilitação em concurso público de prova ou de provas e título, devendo obedecer obrigatoriamente à ordem de classificação dos concursados para cada cargo. Observado ainda o prazo de validade do concurso e o número de vagas existentes. Artigo 9. Ressalvados os cargos previstos em lei, é exigida a idade mínima de 18 e a máxima de 60 anos completos, na data do encerramento da inscrição do concurso público. O parágrafo único fala: não dependerá de limite de idade a inscrição em concurso do ocupante de cargo público estadual de provimento efetivo. O artigo 10. Dentre os candidatos aprovados, os classificados até o limite de vagas existente à época do edital têm assegurado o direito à nomeação no prazo de validade do concurso. O parágrafo único fala: os demais candidatos aprovados serão nomeados à medida que ocorrem vagas dentro do prazo de validade do concurso. O artigo 11 fala: o regulamento ou edital do concurso indicará o respectivo prazo de validade, que não poderá ser superior a 4 anos, incluídos as prorrogações. Artigo 12. O cargo em comissão será sempre de livre escolha do governador, dos presidentes dos poderes legislativo ou judiciário e dos tribunais de contas. Seção 3. Da promoção. Artigo 13. A promoção é uma forma pela qual o funcionário progride na série de classes e consiste na passagem da referência em que se encontra para a imediatamente superior, observadas as normas constantes de regulamento próprio. Artigo 14. A promoção pode ocorrer diante avanço horizontal e vertical. Artigo 15. A promoção horizontal é a mudança de referência dentro da mesma classe e dependerá da inexistência de vaga. O artigo 16. A promoção vertical consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial
da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga. O artigo 17 fala: as promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e de merecimento anteriormente, sendo a primeira sempre por antiguidade. Artigo 18. A promoção por antiguidade recairá no funcionário com mais tempo de efetivo exercício na referência, apurado em dias. O parágrafo único. Havendo empate, terá preferência sucessivamente o funcionário. Vamos lá. Inciso 1º, de maior tempo de classe na classe. Inciso 2º, de maior tempo na série de classes. Inciso 3º, de maior tempo no serviço público estadual. Inciso 4º, de maior tempo no serviço público. E inciso 5º, mais idoso. O artigo 19 fala: o merecimento obedecerá a critérios pelos quais serão aferidos os graus de pontualidade, assiduidade, eficiência, espírito de colaboração ético-profissional e cumprimento dos deveres por parte do funcionário. O artigo 20 fala: o interstício para a promoção horizontal será de 18 meses. O artigo 21. Para efeitos de promoção vertical, o interstício da classe será de 24 meses. O artigo 2º. Somente por antiguidade será provido o funcionário em exercício de mandato legislativo. Seção 4. Do acesso. O artigo 23 fala: o acesso é o ato pelo qual o funcionário obtém, mediante processo seletivo, elevação de uma série de classes ou classes singulares para outro da mesma ou de outro grupo, na jurisdição ou do mesmo ou de outro órgão integrante da administração direta. O parágrafo 1º do artigo 23 fala: quando se tratar de série de classe, o acesso só poderá ocorrer para a classe inicial de carreira. Parágrafo 2º. O acesso precederá ao concurso público. O artigo 24 fala: o processo seletivo exigirá concurso interno de caráter competitivo e eliminatório, no qual serão dispensáveis níveis de conhecimento compatível com a atividade própria do cargo a ser provido, formalidades e condições idênticas às estabelecidas para o concurso público, exceto o limite de idade. O parágrafo único fala: somente poderá inscrever-se no concurso interno funcionários com mais de 3 anos de serviço público estadual, sob regime deste estatuto, e com habilidades profissionais ou escolaridades exigidas para o ingresso na classe em concorrência. Seção 5 da readmissão. Na readmissão, deixa eu baixar aqui, o artigo 25 fala: a readmissão é o ato pelo qual o funcionário exonerado reingressa no serviço público, sendo sem direito a ressarcimento de qualquer espécie e sempre por conveniência da administração. Parágrafo único. A readmissão dependerá da existência de vaga e far-se-á no cargo anteriormente ocupado pelo funcionário exonerado ou, se transformado, no cargo resultante da transformação. Seção 6 da reintegração. O artigo 26 fala: reintegração é o ato pelo qual o demitido reingressa no serviço público em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, com o ressarcimento de todos os direitos e vantagens, bem como dos prejuízos resultantes da demissão. O artigo 27 fala: deferido o pedido por
decisão administrativa ou transitada em julgado a sentença, será expedido um ato de reintegração. Parágrafo 1º fala: se o cargo houver sido transformado, a reintegração dar-se-á no cargo resultante da transformação. O parágrafo 2º: se extinto o cargo antes ocupado, a reintegração ocorrerá no cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 3º: se inviáveis as soluções indicadas no parágrafos precedentes, será restabelecida automaticamente o cargo anterior no qual se dará a reintegração. Seção 7 da reversão. O artigo 28 fala: reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou ex officio. Parágrafo 1º. A reversão ex officio ocorrerá quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. O parágrafo 2º fala: a reversão somente poderá ser efetivada quando, em inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para exercício do cargo. O parágrafo 3º fala: será tornada sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do funcionário que não tomar posse ou não entrar no exercício dentro do prazo legal. O artigo 29 fala: a reversão far-se-á no mesmo cargo ou encargo resultante da transformação. Parágrafo único. Em casos especiais, a juízo de administração poderá o aposentado rever em outro cargo de igual vencimento, respeitados os requisitos para o respectivo provimento. Seção 8. Foi aqui, vetado. Artigo 30. O retorno à atividade dos servidores de disponibilidade far-se-á mediante adequado aproveitamento em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Se existente vaga e mediante comprovação por junta médica oficial da capacidade física e mental do aproveitando. Essa redação foi alterada pelo artigo 7 da Lei 2.531, de 16 de abril de 1999. O parágrafo único do artigo 30 fala: o aproveitamento de servidor de que trata esse artigo somente ocorrerá mediante solicitação devidamente fundamentada do órgão interessado e autorizado expressa do chefe do Poder Executivo. Aqui foi uma redação acrescida pelo artigo 7º da Lei 2.531, de 16 de abril de 1999. O artigo 31 fala: será tornado em efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que não tomar posse ou não entrar no exercício dentro do prazo legal. O artigo 31: será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 30 dias contados da publicação do ato, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Aqui foi uma redação alterada pela Lei 7, pelo artigo 7 da Lei 2.531, de 16 de abril de 1999. Artigo 32. O aproveitamento precederá a realização de concurso público destinado ao provimento de cargo que atenda às condições do artigo 30. Artigo 33. Será aposentado no cargo que ocupa o funcionário em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado
Cadê? Foi julgado definitivamente incapaz para serviço público. Seção 9 da transferência. O artigo 34 fala: transferência é o ato pelo qual o funcionário estável passa de um cargo para o outro, de quadro diverso, ambos de provimento efetivo. Artigo 35. A transferência ocorre a pedido do funcionário ou ex officio, atendidos sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. O artigo 36 fala: a transferência será feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados os cargos de transferência a pedido, quando o vencimento ou a remuneração poderá ser inferior. Seção 10. Aqui na seção 10 fala da readaptação. O artigo 37 fala: readaptação é a investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental apurada por junta médica legal oficial. Parágrafo único. A redução ou o aumento do vencimento que, acaso decorrer da readaptação, será disciplinados em regulamento. Capítulo 2. O capítulo 2 a gente vai deixar aqui para uma próxima leitura. Você que ficou até aí, servidor público, se inscreve no canal que tem muita leitura raiz, tá bom? Direto na fonte. Direito raiz.